Boa noite, irmãos. Boa noite. Que a graça bondosa do nosso Deus permaneça sobre nós, o seu povo. Louvamos a Deus por esse dia e agradecemos a Deus também a chegada do pastor Bill desde ontem, mas precisamente hoje nós vamos começar a nossa conferência Conheça a Sua Consciência, e o nosso propósito é sempre trabalharmos com o amparo das Escrituras, que é suficiente para todas as coisas. E nós vamos começar nosso congresso dessa noite. Vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3. Nós faremos a leitura de 2 versículos, 16 e 17. Colossenses capítulo 3, versículos 16 e 17. Antes da gente fazer a leitura, deixa eu só fazer uma observação importante, porque nós não comentamos esse assunto. Para quem ligou, alguns receberam essa informação. O congresso é absolutamente sem custo, sem valor algum. Contudo, o pastor Bill nos passou uma apostila que nós vamos acompanhar o estudo aqui. Não é obrigatório ter apostila, mas nós confeccionamos aproximadamente 130 apostilas, colocamos numa pasta. Quem tem uma aí? Posso emprestar rapidinho? Obrigado. Colocamos numa pasta com uma caneta. E tudo isso aqui, obviamente, tem custos. Mas nós estamos somente repassando custos, no valor de R$10. Então, quem quiser adquirir, para poder acompanhar, escrever no papel, na apostila. Cadê a Nenir? Nenir está ali atrás, é aquela irmã ali. Pode procurá-la ali e pegar com ela a apostila. Tá ok? Então, fique à vontade, tá? Se você não quiser adquirir, não tem problema algum. Agora, se você quiser, para acompanhar tudo que vai ser passado aqui no slide, para poder escrever tudo, você pode adquirir então com a Nenir ali no valor de R$10. Se não tiver esse valor hoje, não tem problema, pode pegar com ela e amanhã ou durante a semana, nós vamos estar aqui, vocês acertem com ela. Vamos ler então esses 2 versículos? Vamos lá? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Vamos ficar de pé, vamos orar. Já vou pedir o grupo Veredas, ou parte do Veredas, que bondosamente está nos servindo aí, ou nos servirá em alguns dias deste congresso. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, porque aprove o Senhor reservar, ó Deus, a vinda do teu servo, para ministrar a nós, o teu povo, a tua palavra, um assunto tão importante e que a tua palavra menciona desde o Antigo como também no Novo Testamento sobre a nossa consciência. E nós te pedimos, Senhor, que o Senhor possa usá-lo poderosamente nestes dias. E com graça, com unção do Senhor, possamos ser ministrados pela tua palavra e pelo teu Espírito. Receba, Senhor, os nossos louvores através de cânticos agora que entoaremos ao Senhor. E que o nosso coração esteja, Senhor, inteiramente aqui neste lugar. Porque eu acredito que muitos dos meus irmãos estão vindo direto do trabalho, diante de um trânsito às vezes tão complicado, difícil, diante de tantas demandas, mas que tenhamos o nosso coração agora aqui neste lugar, para recebermos, ó Deus, o máximo que podemos extrair da tua palavra. Em nome de Jesus, Pai. Amém.
Irmãos, vamos ainda de pé louvar o nome do nosso Senhor. Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Nós escolhemos, junto com o reverendo Antônio, 2 cânticos que eu creio que são bem conhecidos para que a gente possa louvar junto o nome do nosso Deus. É o teu povo. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. É teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Na carta de João, diz o seguinte, no primeiro capítulo, versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Vamos cantar, exaltando o nosso Deus, louvando o seu nome, esse cântico. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mais uma vez. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Os irmãos podem se sentar.
Irmãos, então, sem nenhuma demora alguma, vamos passar então para o nosso irmão, pastor Bill. Eu sinto em casa, todo mundo acordado, e nós temos uma aula para ministrar para vocês hoje à noite. E um privilégio de estar aqui de novo, junto aos irmãos. É uma bênção na minha vida de já passar 2 dias aqui em Belo Horizonte. O primeiro dia foi um problema. Vocês conhecem o pastor Tiago? Coitado, né? Ele não conhece muito bem o aeroporto. Ele me deixou lá meia hora aguardando. E depois ele chegou com toda desculpa, né? Dizendo que, olha, eu errei. Já sabia que você errou. Mas foi bom estar com ele novamente. E logo indo para o hotel, tinha um cara que estava andando tão rápido no carro dele. Foi assim, foi o pastor e sua esposa. Eles estão atrasados, chegaram aqui na igreja, eles estão correndo para chegar na hora, né? Foi no domingo de manhã. E depois, domingo foi um dia de descanso para a gente mesmo, porque eu viajei 24 horas. Eu saí da minha casa 7 horas da manhã e chegando aqui 7 horas da manhã no dia seguinte. Ou seja, nosso horário foi 6 horas. Então, 23 horas de viagem para chegar aqui. Agora, hoje foi um dia maravilhoso. Eu almocei bem. De tal maneira, é capaz que eu falo até meia-noite sem ficar cansado. Porque hoje foi tão gostoso de estar com os amados irmãos em volta de uma mesa tão bonita. E eu gostei mesmo do que foi feito para minha pessoa hoje. E hoje à noite eu quero apresentar novamente a minha esposa. A Nancy, ela não gosta de viajar. Ela gosta de chegar, mas viajar não. Então, só uma vez por ano, ela vem para o Brasil quando a gente vai para Fortaleza. Porque em Fortaleza, eu tenho um filho lá. E 3 netos, 22 anos, 20 anos e 18 anos. E se tem jovem aqui que é mais ou menos essa idade, combina comigo, porque eu quero que eles casem logo, né? Para casar bem com crente, né? Muito bem. E a Nancy, ela manda um grande abraço para vocês. E ela também fez pedido, sabe quem foi? Para cuidar bem do Bill. Isso que ela falou hoje. Diga para eles para falar bem do Bill. Agora, tem outra coisa que eu achei interessante. Tem uma pessoa nos Estados Unidos que está fazendo uma cirurgia amanhã. E ele pediu que fosse feita uma oração a favor dele na língua portuguesa. Ele falou isso mesmo para mim. Ele falou, quando você chegar lá, converse com seus alunos que eles devem fazer oração a favor dele pela cirurgia que ele fará amanhã. Então, eu peço ao pastor Antônio, você poderia fazer o favor de orar a favor dele, o nome dele, Patrick. Então, se você pudesse lembrar ele em oração, ele fica agradecido tanto como a minha pessoa. Imagina que ele pediu oração em português. Por favor. Amém. Obrigado, pastor. Então, hoje à noite, nosso assunto, conheça a sua consciência. A maioria não pensa, mas eu vou dizer o seguinte, 32 vezes no Novo Testamento aparece
a palavra consciência. Até hoje, eu nunca ouvi uma mensagem somente sobre a consciência. Nem havia assistido aulas sobre a consciência. Mas durante essa semana, toda noite, nós vamos abordar o assunto da consciência. Então, 32 vezes nós encontramos no Novo Testamento o assunto da consciência, a palavra consciência. No Antigo Testamento não aparece nenhuma vez a palavra consciência. Porém, o assunto abordado diversas vezes também no Antigo Testamento, sabendo, entendendo que aquilo que está sendo tratado revela a consciência do homem. Então, hoje à noite, nós vamos dar uma introdução sobre esse assunto. 22 vezes, ou seja, 21 vezes, o apóstolo Paulo abordou o assunto de consciência. Ele foi grande discipulador. Eu tenho percebido que no discipulado, a maioria dos discipuladores não tratam o assunto da consciência. A consciência é extremamente importante, por esse motivo, eu fui convidado para passar uma semana com vocês, toda noite, até sábado à noite e domingo de manhã, onde nós estamos tratando justamente o assunto da consciência. Quando pensa na consciência, a primeira coisa que nós temos que entender, cada mensagem, cada ensinamento tem uma chave. Por exemplo, quando eu cheguei lá no hotel, o hotel deu para a gente um cartão. Esse cartão funciona como se fosse uma chave. Então, para eu aproveitar o que está dentro do quarto, eu tenho que aplicar justamente esse cartão. Eu tenho que passar o cartão e abrir a porta. Para eu poder entrar, utilizar justamente um quarto gostoso, com banheiro e tudo. Agora, a mesma coisa no ensinamento. Esse trecho bíblico que eu coloquei aqui na tela hoje, a chave do nosso assunto durante a semana toda. Essa chave facilita você abrir justamente o acesso sobre o assunto da consciência. Veja que Paulo fala aqui. Por isso, procuro sempre ter uma consciência sem ofensa diante de Deus, diante dos homens. Agora, a minha pergunta para você hoje à noite, a sua consciência, você havia pensado nela durante esse dia? Se alguém chegar a você perguntando, a sua consciência, ela é sem ofensa diante de Deus, diante dos homens? Eu diria que a maioria nem pensa nesse assunto. Mas todo dia nós devemos avaliar nosso comportamento de acordo com uma consciência que foi educada pela palavra de Deus. E todo homem tem consciência. E nós vamos ver isso aí logo mais sobre esse assunto de consciência. Agora, veja bem, a consciência é uma capacidade dada por Deus aos seres humanos para o exercício da autoavaliação. Todo dia, durante o dia, meu papel é fazer autoavaliação da minha consciência todo dia, de acordo com a palavra de Deus que educou a minha consciência. Ou seja, é uma autoconfrontação, onde estou me confrontando biblicamente através da minha consciência, porque ela foi educada por uma norma divina. Essa norma divina é a palavra de Deus. E de acordo com a palavra de Deus, ela, por sua vez, ela não volte vazia. Ela vai atingir a necessidade do homem. Ela, ao mesmo tempo, a palavra condena o homem, ou deixa o homem ciente que ele é condenado. Ao mesmo tempo que a palavra de Deus facilite você entender que tem solução para condenação. Essa solução para condenação é justamente o sacrifício de Cristo Jesus que ele fez pela humanidade. Então, nós estamos tratando justamente o assunto da consciência.
Agora, veja bem, o Novo Testamento retrata a consciência como um testemunho de algo. A consciência, ela não é norma, ela não é lei, ela não é regra, ela dá testemunho de algo. Esse algo é a palavra de Deus na vida de crente. Porém, por outro lado, quando eu nasci, a minha mãe, desde criança, educou a minha consciência. Ela educou a minha consciência de acordo com a regra dela, de acordo com a norma dela. E ela tinha diversas normas para a minha pessoa. Então, ela foi educando a minha consciência. Quando eu não obedecia a minha consciência, então eu apanhava. Então, percebe que a consciência facilita você ter uma vida correta diante de Deus. Porém, no caso dela, ela não era crente. Então, ela utilizou a norma dela. Agora, algumas coisas que ela utilizou para educar a minha pessoa foram coisas boas. Porém, não foi norma divina. Quando me converti como homem, então a minha consciência tinha que ser reeducada pela palavra de Deus. Porque a minha consciência foi educada por minha mãe, de acordo com a norma dela. Mas quando me converti, quando houve novo nascimento, a palavra de Deus começou a reeducar a minha consciência justamente com uma norma divina que é a palavra de Deus. Cada vez que o pregador vem aqui na igreja, ele chega aqui atrás do púlpito desse jeito, ele está pregando a palavra de Deus, sabe o que ele está fazendo? Ele está educando a sua consciência com uma norma divina que é a palavra de Deus. Cada vez que alguém está dando aula, na verdade, essa aula está sendo dada, uma aula que está educando a sua consciência de acordo com uma norma divina. Então, durante essa semana toda, eu vou fazer uso da palavra de Deus para educar a sua consciência de acordo com a norma divina que é a palavra de Deus. Agora, notem o seguinte, a consciência é uma serva de sistema de valores do indivíduo em questão. Então, quando você está abrindo a palavra de Deus, você está vendo justamente um sistema de normas concernente ao nosso comportamento. E nosso comportamento começa no seu pensar e sai da sua boca no seu falar. E depois, no seu comportamento, quando você está andando, o que você está realizando, você percebe que você está seguindo justamente um valor, ou seja, um sistema de valores. Agora, a pergunta é, qual sistema você está obedecendo? Muito crente hoje não conhece bem a palavra de Deus. A maioria dos crentes não estão memorizando nem um versículo por semana. Então, para nós termos um sistema de valores corretos, nós devemos fazer diversas coisas. Nós devemos ouvir a palavra de Deus. Nós devemos ler a palavra de Deus. Nós devemos estudar a palavra de Deus. Nós devemos memorizar alguns trechos bíblicos. Nós devemos, então, meditar naquilo que foi lido, aquilo que foi ouvido, aquilo que foi estudado, aquilo que foi memorizado. Nós devemos meditar. Depois, nós devemos praticar aquilo que foi ouvido, lido, estudado, memorizado, meditado. Então, assim, nós estamos educando a nossa consciência de acordo com uma norma divina. Agora, o problema nosso é uma briga entre o bem e o mal. Então, hoje mesmo, houve um problema numa casa, onde uma criança recebeu uma ordem. Essa criança não obedeceu a sua ordem. Então, foi feita a pergunta, e a sua consciência? Então, percebe que ele mesmo tinha uma briga entre o bem e o mal. Irmãos, eu digo que cada um de nós, durante o dia, normalmente uma briga entre fazer o que é certo e aquilo que é errado. Então, percebe que facilmente você entra numa briga
E nessa briga você fica entre o bem e o mal. Mas o problema é o seguinte, que às vezes você acha que o mal é bem e o bem é mal. Devido ao fato que você não conhece bem as Escrituras. E por esse motivo, o seu pastor me convidou para passar uma semana toda com vocês aqui. Para reeducar a sua consciência de acordo com a palavra de Deus. Agora, vamos ver algo a mais. A consciência é nem um termômetro que mede a nossa espiritualidade. Então, eu posso examinar, avaliar a minha vida espiritual de acordo com a minha consciência. Então, você percebe como ela é importante para a sua vida? Então, você percebe quando você está avaliando, dá licença aqui, parece que tem alguma coisa aqui na garganta. Quem sabe ajuda, né? Agora, o que acontece é que muitas vezes você tem febre, mas você nem percebe que tem febre, porque a sua consciência, ela não está funcionando. Você tem uma doença, essa doença chama-se pecado. Você nem percebe que você está pecando, devido ao fato que você não está fazendo uso da sua consciência de acordo com a palavra de Deus, que vai fazer com que você saber se você é espiritual ou não. Agora veja algo a mais. A bússola igual consciência. A bússola é importante para quem que viaja. Por exemplo, o avião chegou aqui em Belo Horizonte sem problema algum, devido ao fato que dentro do avião tem uma bússola. O avião não sabe chegar aqui, mas o piloto também não sabe. Ele precisa utilizar a bússola para chegar no lugar certo. Quando eu morava lá nas selvas do Amazonas, eu não tinha prática andar nas selvas. Porém, eu tinha uma bússola. Então, mesmo um lugar onde a gente não conhece, eu podia fazer uso de uma bússola para eu não me perder. Então, você percebe o valor de bússola? A bússola é importante na viagem. Agora, ao mesmo tempo, você percebe que dentro de nós, Deus colocou uma bússola. Agora, essa bússola precisa de algo para funcionar bem. Então, vamos ver o que é. A bússola é um instrumento simples. Em geral, é um só mostrador com uma agulha magnética apontando para o norte. Então, a bússola funciona desse jeito. Agora, em nosso caso, falando sobre a consciência, veja bem. A consciência é como se fosse um mostrador com uma agulha magnética apontando para a palavra de Deus. Agora, isso significa o seguinte. Isso significa, quando se fala da bússola, precisa algo a mais. Veja o que é. Quando funciona de forma adequada, e principalmente quando é usada com um bom mapa, pode salvar vidas. Então, me lembro uma vez que eu estava lá nos Estados Unidos, eu estava me preparando para a obra missionária entre os índios. Agora, eu fui criado numa cidade. Eu não fui criado numa floresta. Eu não tinha costume andar em floresta. Mas quando Deus colocou para mim a chamada dele, de trabalhar entre os índios, na floresta, lá no Amazonas, eu tinha que aprender a utilizar a bússola. Eu preciso também, ao mesmo tempo, eu estava necessitando saber como utilizar a bússola junto com o mapa. Então, eu fiz justamente um curso lá nos Estados Unidos, onde eu fui colocado de um local desconhecido meu, e quem que me colocou lá, ele me deu justamente um mapa e a bússola. Ele me deu também uma xícara de arroz, uma colher de sal, uma colher de açúcar, e uma colher de café, e uma colher de chá. Daí ele falou para mim,
mostrando no mapa desse jeito. Ele falou, nós estamos aqui. Daqui 3 dias eu vou apanhar você lá. Mas eu nunca fui lá. E não tem caminho. Não tem como chegar lá sem bússola e mapa. Agora, um mapa facilitou para eu colocar a bússola em cima do mapa, para eu poder começar a avaliar qual caminho eu vou pegar. Inclusive, eu tinha que até abrir o caminho, porque não tinha. Dentro de 3 dias, eu cheguei onde era para eu chegar. Eu não conhecia aquela floresta. Percebe o valor do mapa e a bússola? Irmãos, eu digo para você hoje à noite, a palavra de Deus, ela é verdadeira, ela é fiel, ela é suficiente, ela é adequada para mostrar para você onde você deve andar aqui nessa terra, no sentido do seu comportamento. Mas sem a bússola, você fica perdido. Por esse motivo, nós temos pessoas incrédulas que talvez tenham algo de conhecimento, ou seja, conhecem algo da Bíblia, mas não conhecem o autor da Bíblia. Não conhecem Deus. Então, a consciência dessa pessoa não está treinada, é educada pela palavra. Por isso, ela fica perdida. Ela não sabe para onde andar. Porque ela está utilizando a bússola sem mapa divino. Esse mapa divino, algo que facilita você chegar no seu destino. Mas até lá você tem que andar. Agora, minha pergunta hoje para você. Possivelmente você sabe onde você vai chegar. Mas possivelmente você está com problemas até lá. Talvez você saiba que um dia eu estarei com Jesus para sempre. Mas até lá. Nós estamos andando aqui nessa terra. E nessa terra tem diversos problemas. E nós devemos, então, ter justamente uma norma que facilita eu andar de acordo com o mapa divino que Deus havia fornecido para nós. Agora, veja bem. Nós temos a palavra de Deus e a bússola. A bússola é a nossa consciência e a palavra de Deus, nosso mapa. Então, percebe que isso facilita você entender de como você deve se comportar. Agora, eu vou colocar para você o seguinte, que a palavra de Deus, ela combina com a igreja, não resta dúvida. E também ela fala sobre a religião, não resta dúvida. Mas eu digo para você que a Bíblia, na verdade, é um manual da vida. Ela fornece para você justamente como você vai chegar no seu destino. E possivelmente hoje você tem certeza do seu destino. Mas a minha pergunta para você hoje à noite, será que você está andando de acordo com a vontade de Deus hoje? Será que você está andando de acordo com a vontade de Deus de tal maneira que você tenha segurança de vida mesmo? Que você não tem dúvida nenhuma sobre as suas decisões, sobre seus passos? Agora, isso não significa que você é uma pessoa perfeita, mas significa que você é uma pessoa constante devido ao fato que você está sabendo como educar a sua consciência de acordo com a palavra de Deus, que é uma norma divina, é um mapa para a sua própria vida. Agora, vamos para algo a mais. A bússola pode ser comparada a um presente valioso que Deus nos deu, que é a consciência. Veja, então, a palavra de Deus nos fala claramente em Tiago, capítulo 1, verso 17. Toda boa dádiva e todo presente perfeito vem de cima, pois desce do Pai das luzes, com quem não há variação da virada da sombra. Ou seja, nós temos justamente a nossa consciência, ela é uma dádiva de Deus. Algo que eu não mereço. Mas pela graça de Deus, Ele embutiu a consciência na minha vida, para que ela possa ser justamente educada pela palavra de Deus. É um presente perfeito. Mas como é perfeito? Porque se torna algo
que facilita você saber, conhecer, andar de acordo com a vontade de Deus. Pois desce do Pai das luzes. Agora veja, em Gênesis capítulo 3, verso 4, porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Agora, qual foi o problema aqui? O homem queria ser igual a Deus. Não houve necessidade para Adão e Eva ter conhecimento entre o bem e o mal, devido ao fato que não houve justamente pecado naquele tempo. E chama-se dispensação da inocência, onde não houve pecado. Agora veja, eles queriam ser iguais a Deus. Até hoje o homem tem esse desejo no seu coração, ele quer ser seu próprio Deus. Ou seja, cada pessoa, crente ou não crente, muitas vezes, ele tem um ídolo sentado sobre o trono da vida dele. Sobre o coração dele tem um trono aí, onde esse ídolo está sentado. Onde esse ídolo se torna justamente seu Deus. Então o homem, por sua vez, ele quer ser igual a Deus. Ele quer ter as suas próprias regras, para que ele possa ter conhecimento entre o bem e o mal, de acordo com o pensar dele. Então hoje, o problema maior nosso no dia de hoje, que cada um faz de acordo com aquilo que se acha melhor para a sua própria vida. Agora veja, a dispensação da inocência. Isso que nós estamos falando. Antes do pecado entrar no mundo, aquele período se chama a dispensação da inocência. E logo depois, o pecado entrou uma outra dispensação. E chama-se a dispensação da consciência. Então, eu vou ampliar um pouco mais sobre esse assunto, onde nós vamos ver justamente o valor de conhecer entre o bem e o mal. Nós devemos ter uma norma divina, uma norma correta, numa norma perfeita, numa norma santa, para você poder agradar a Deus. Agora, voltando para a nossa apostila, sem a consciência, estaremos completamente perdidos. Irmãos, quando eu me converti, a palavra de Deus me convenceu no nível da minha consciência do mal na minha vida. Aquele mal eu achava o bem. Ou seja, eu me lembro uma vez que alguém estava falando sobre crente. E eu pensei comigo, então, se ele é crente, eu sou crente também. Porque eu creio que eu sou melhor do que ele. Eu conheço ele. Ele fica gabando-se que ele é um crente. Mas meu comportamento é melhor do que o comportamento dele. De acordo com a minha regra. De acordo com a minha norma. Deu para entender isso aí? Cada pessoa tem sua consciência. Só que ela precisa ser justamente educada pela norma divina que é a palavra de Deus. Então, sem a consciência, nós estaríamos completamente perdidos, sem esperança nenhuma. Agora, usado da maneira correta, ela pode ajudar-nos a encontrar o caminho certo na vida e a continuar nele. Então, quando me converti, ela começou a educar a minha consciência de uma forma correta. Aí eu podia andar de acordo com a vontade de Deus na minha vida. Ou seja, agora a bússola me orienta dentro da palavra de Deus. Ou seja, a minha consciência, ela está sendo orientada pela palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus foi o mapa e a consciência está justamente estava me o quê? Orientando-me a andar de acordo com o mapa que é a palavra de Deus. Agora veja outro trecho bíblico aqui. 2 Coríntios capítulo 4, verso 16. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que nosso homem exterior se corrompa, contudo, nosso homem interior se renova de dia em dia. Agora, a primeira coisa que eu quero abordar é justamente o homem exterior, que é fácil entender o que é. Então, vamos pensar que o homem exterior, desse jeito aqui, uma batata, né? Agora, hoje à noite, você está vendo justamente o homem exterior.
o homem com 77 anos de idade. Então você percebe que meu corpo é justamente o homem exterior, ou seja, a parte orgânica. Só que você não está vendo o meu rim. Você não está vendo o meu fígado. Você não está vendo o coração, a bomba aqui dentro do meu peito. Mas aquilo faz parte do homem exterior. Quando alguém fala homem exterior, está se falando sobre a parte orgânica. Mesmo que você não perceba meu coração, o coração meu, a bomba, faz parte do homem exterior, porque é algo orgânico. Deu para entender isso aí? O cérebro, a mesma coisa. O cérebro faz parte do homem exterior. Agora, a maioria pensa que o cérebro faz parte do homem interior. Mas não é verdade. Eu vou mostrar para você. Agora, veja bem. Quando se fala o corpo do homem, nós estamos tratando a parte orgânica. E quando se trata a parte orgânica, nós estamos tratando a parte visível. Mas, por outro lado, mesmo que você não possa ver meu coração, o meu cérebro, você sabe que o raio-x revela o que está dentro do corpo, né? E mesmo vendo algo dentro do corpo, ainda isso é homem exterior, mesmo que você não possa enxergar a parte interior, que seja a parte orgânica que faz parte do homem exterior. Agora, corrompendo-se progressivamente. Talvez você não está de acordo comigo. Mas quando me casei, eu era bonito. Eu sei que é difícil para você entender isso aí, mas foi desse jeito. Mas percebe, progressivamente, meu corpo está mudando de acordo com a minha idade. Como também seu corpo está mudando de acordo com a sua idade. Agora o jovem não percebe isso aí. Mas papai, ele percebe, no caso dele, né? Como eu percebo no meu caso. Por isso eu não sou bem amigável ao espelho mais. Porque o espelho não mente. O espelho fala justamente como eu sou. Então eu não fico em frente ao espelho tanto mais. Mas houve um tempo que eu ficava penteando o cabelo, olhando para o fio, se arrumando bem. Eu vou ter encontro com Nancy hoje. Eu tenho que ficar bonito para ela, né? Agora hoje, eu quero me arrumar bem. Mas eu não fico tanto tempo lá porque não tem como melhorar o que eu sou. Muito bem. Agora veja. Nós estamos tratando justamente o homem exterior para entender mais sobre o homem interior. Por isso, não desanimamos, pelo contrário. Mesmo que nosso homem exterior se corrompa, contudo, nosso homem interior se renova de dia em dia. Agora, eu quero ampliar um pouquinho sobre isso aí. Vamos ver o homem interior. O que está dentro de mim? A parte que não é orgânica. A parte que é invisível. Que está dentro da minha própria casa. Essa casa é meu corpo. Então, vamos avaliar isso aí, voltando para o livro de Gênesis, capítulo 1, verso 27. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, nós estamos falando sobre o quê? A imagem de Deus. Agora, interessante que quando Deus criou o homem, Ele criou o homem à sua imagem. Agora, a sua imagem não é parte orgânica. A parte não orgânica. A parte interior. E quando se fala que o crente deve ser conformado à imagem de Deus, não está falando sobre homem exterior. Está falando sobre homem interior. Ou seja, o caráter de Deus que é o amor, a alegria, paz, unidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Isto é a imagem de Deus. Agora a minha pergunta para você hoje à noite, a sua imagem, como que é? Agora eu não estou falando sobre a parte exterior.
Eu estou falando sobre a parte interior. Essa parte interior deve ser justamente manifesto às pessoas ao nosso redor, que agrada a pessoa de Deus, porque nós fomos criados à imagem dele. Agora, isso significa o seguinte: o homem interior, vamos ver primeiramente o que significa a imagem de Deus. Quando se fala de imagem de Deus, veja o seguinte: ele é mental. Agora, sendo mental, isso significa que ele tem intelecto. Eu tenho intelecto. Eu estou fazendo uso do meu intelecto agora. Ao mesmo tempo, você está fazendo também uso do seu intelecto. Se você não está fazendo parte do seu intelecto agora, quer dizer que você não está prestando atenção naquilo que eu estou falando. Você está usando o seu intelecto para outra coisa. Talvez você está pensando no dia de amanhã. Mas mesmo pensando no dia de amanhã, ou pensando no dia de ontem, você está utilizando justamente o seu intelecto. Na minha casa, eu tenho uma gata. E ela não tem intelecto. Ela não pensa. Ela funciona por instinto. Eu não sou gata. Eu não sou cachorro. Eu não sou macaco. Eu não sou cavalo. Eu sou homem, criado à imagem de Deus. Quer dizer que eu posso avaliar. Eu posso pensar. Eu posso rejeitar ou receber o pensamento que está sendo passado para mim. Como hoje à noite, você pode recusar o que eu estou falando. Mas para recusar, você está utilizando algo a mais. Você está usando a sua vontade. Até agora você pode pensar assim: eu não estou de acordo com ele, não concordo com ele. Quer dizer que você está utilizando o seu intelecto e, ao mesmo tempo, você está utilizando a sua vontade. Não aceita. Tem outra pessoa que ele fala assim: puxa, nunca pensei nisso, mas eu aceito, porque ele tem base bíblica. Ele está falando para nós a palavra de Deus, eu abraço isso aí. Então você percebe que você está utilizando algo que Deus tem. Porque quando Deus criou o homem, ele criou o homem com intelecto e com vontade. Então, por esse motivo, eu não sou animal. Agora, tem certas pessoas estudiosas que dizem que o homem é um animal superior. Eu não concordo com isso aí. Porque a palavra de Deus fala que o homem foi criado à imagem de Deus. O homem não foi criado à imagem de um macaco. Porque o macaco não tem imagem. Ele só tem a parte exterior. Porque a parte dele é justamente a parte orgânica. Porque ele não tem um interior. Ele funciona só com instinto. Agora veja bem. Agora Deus, a imagem dele, ele é moral. Ele é moral e veja, moral significa que ele é justo e ele é santo. Agora veja também, ele tem a parte de sentimentos. Então ele pode sentir triste ou ele pode sentir alegre. Agora veja que o homem foi criado à imagem de Deus e veja como que ele é. Quando se fala em imagem de Deus, veja a parte mental. A parte mental quer dizer que eu tenho um intelecto e eu tenho também a minha própria vontade. E ao mesmo tempo nós temos a parte moral, ou seja, a parte que o homem, antes do pecado, ele era inocente na parte moral. Ou seja, ele estava com a justiça de Deus dentro dele, sem pecado algum, porque ele era inocente. E o homem, ele tem sentimentos. Ele pode sentir uma tristeza ou ele pode sentir uma alegria. Então, quando alguém fala para você que o homem foi criado à imagem de Deus, você está entendendo que a imagem de Deus é seu intelecto, sua vontade, a parte moral, ele é justo, santo, e a parte de sentimento, a parte emocional, onde Deus sente alegria e ele pode sentir uma tristeza. E nós podemos ver isso em diversos trechos bíblicos, onde Deus
ficou alegre com o homem. E, ao mesmo tempo, nós temos outros trechos onde ele fica triste com o homem. Devido ao fato que o pecado entrou no mundo, e o homem, por sua vez, ele queria ser seu próprio Deus. Então, voltando. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, quando se fala imagem de Deus, está falando sobre o homem interior no exterior. Homem interior significa a mente do homem. Quando se fala homem interior, está falando sobre a mente dele. Não está falando sobre o cérebro dele. O cérebro dele é orgânico. Faz parte do homem exterior. Agora, o homem interior tem a parte que se chama intelecto, vontade, sentimentos e consciência. Agora, antes do pecado entrar no mundo, não houve necessidade de consciência, porque o homem não tinha necessidade de saber entre o bem e o mal, porque ele era inocente, no ambiente perfeito. E tudo em volta dele era bom. Mas o dia que ele queria ser igual a Deus, porque ele queria conhecer entre o bem e o mal, naquele momento, quando ele pecou, Deus embutiu justamente a consciência no homem para fazer parte da recuperação da vida dele, para que ele pudesse voltar novamente à imagem de Deus. E mais para frente eu vou ampliar esse assunto. Agora veja, quando se fala homem interior, ou a mente do homem, também se fala o coração do homem. Você já ouviu alguém falar assim, olha, ele entendeu a mensagem aqui, mas não desceu para o coração. Já ouviu alguém falar assim? Mentira. Porque o coração aqui é pomba. Aqui a mente, o cérebro. Agora, o homem interior, eu não tenho como explicar onde ele fica no corpo. Porque a Bíblia não fala de onde ele fica. Agora, nós podemos imaginar que ele fica na cabeça. Mas, ao mesmo tempo, ele pode ficar também no peito. Porque, na verdade, a gente não sabe. A única coisa que a gente sabe é que tem a parte orgânica e a parte que não é orgânica. A parte orgânica contém a parte não orgânica, que é o homem interior. Então, quando se fala coração, está falando sobre o homem interior, está falando sobre o homem, ou seja, a mente do homem. Agora, vamos ver isso aí. O coração do homem. Jesus, porém, percebendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhe, por que razoais em vossos corações? Agora, parece que ele está falando sobre a parte intelectual. Não é isso mesmo? Porque ele fala, mas por que você está pensando no seu coração? Então, percebe que ele está falando sobre o homem interior. Ele não está falando sobre o cérebro. Ele não está falando sobre a pomba. Ele está falando sobre o homem interior. E até hoje, nenhuma vez sequer alguém me explicou como funciona. Porque eu não sei. Eu estou passando para você justamente a palavra de Deus. E nessa altura, você precisa aceitar pela fé, porque não tem explicação. Não tem como explicar isso aí. Onde fica o homem interior? A única coisa que eu posso dizer com certeza, o homem interior fica dentro do homem exterior. Mas onde fica, não sei. Eu não sei. Ele não fica na bomba. Ele não fica no cérebro. Ele fica no homem interior. Não sei como, mas ele fica. Agora, veja, nós estamos falando sobre a mente dele. Nós estamos falando sobre o homem interior. 4 vezes, no Novo Testamento, Paulo, nas suas cartas, 4 vezes, ele chama o coração do homem, ele chama homem interior. 4 vezes ele chama a mente do homem, ele chama que é o homem interior. O homem interior bate com a mente e com o coração. Agora veja algo mais. Nós estamos falando sobre a parte intelectual, nós estamos falando sobre a vontade,
E nós estamos falando sobre sentimentos e a consciência. A consciência só foi dada ao homem depois que ele pecou, porque antes não houve necessidade de consciência. Porque ele estava num ambiente perfeito, inocente. Não tinha nada de mal. Então, por que ele precisa ter consciência para conhecer entre o bem e o mal? Porque não houve mal, só houve o bem. Mas uma vez que ele queria ser igual a Deus, então Deus tinha que embutir nele justamente a bússola, ou seja, a consciência. E essa consciência tem que ser orientada pela palavra de Deus. E a consciência trabalha juntamente com a palavra com a consciência. Que nem bússola com mapa. Agora, a mente, vamos falar sobre renovando-se progressivamente. Agora, o homem, parte exterior, está se acabando todo dia. Todo dia está acabando. Quando você chega à minha idade, você percebe que algumas coisas não funcionam bem mais. Agora, eu posso me abaixar com facilidade. Mas para lamentar, não é fácil. Hoje eu fui na casa dele. E ele falou para mim que ele não mora no primeiro andar. Eu pensei, então, no segundo. Eu no segundo também não. E o terceiro? É terceiro ou quarto andar? Terceiro, né? Parece que foi 4. Quando eu cheguei lá, parece que eu tinha uma gravata. A língua estava esticada. Agora, quando eu era jovem, que nem ele, eu podia subir sem sentir. Mas hoje, quando eu cheguei lá em cima, e depois, 5 minutos, me recuperei. Por quê? Porque o homem exterior está se acabando. Você está sendo acabado também, sabia? Você. Olha aqui, ó. Igual, né? E o rapaz, a sua idade que é? Eu tenho 39, então. Agora, quando ele casou com ela, possivelmente ele tinha cabelo. Não tinha, você nasceu velho. Ok, muito bem. Então você pegou a ideia que eu estou passando para vocês. Muito bem, agora veja algo a mais aqui. Vamos abordar mais algo das Escrituras. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova, o quê? Renova de dia em dia. Então você percebe, mesmo que eu tenha 77 anos de idade, no lado exterior, no lado interior, eu estou sendo renovado dia a dia. A mente funciona bem. O coração funciona bem. Não estou falando sobre a bomba. Eu estou falando sobre o homem interior. Agora vamos ver algo sobre essa parte. Algo importante. Efésios 4, 23. Vos renovar no espírito da vossa mente. Então, você percebe que eu não posso renovar a minha mente. Eu posso até mudar meu pensamento, mas eu não posso renovar a mente. Porque a mente não é parte orgânica. Quando se fala mente, está falando sobre o homem interior. Então, renovar significa algo que Deus faz comigo. Mas eu preciso corresponder com aquilo que Ele faz. Agora, veja como funciona. Nós estamos falando sobre a nossa mente. E nossa mente, nós estamos falando sobre coração. E o coração, nós estamos falando sobre homem interior. Agora, veja, homem interior, seu intelecto, a sua vontade, seus sentimentos e a sua consciência. Então, até aqui, você tem ouvido muita coisa já sobre a consciência que está embutido dentro do homem exterior. Agora, Romanos capítulo 12, 2 nos fala claramente sobre isso aí. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Agora, como eu vou fazer isso aí? Ouvir as Escrituras. Hoje à noite, eu não sei se você é ouvinte passivo
ou ativo. O ativo quer dizer que está realmente escutando. Passivo é uma pessoa que está ouvindo, mas sem escutar. Porque você pode ouvir a minha voz sem escutar o que eu estou falando para você. Não é isso mesmo? Então, você está me ouvindo. Se você não está me ouvindo, é porque você é surdo. Mas a pergunta, você está escutando o que eu estou falando? Então, veja bem, nós devemos ouvir as Escrituras. Agora, ouvindo as Escrituras, devemos também ler as Escrituras. Então, hoje à noite, você está ouvindo justamente através de escutar as Escrituras. Agora, nós temos uma irmã em nosso meio hoje à noite que ela é cega. Mas ela não está cega dentro do coração dela, da pessoa interior dela. Porque ela tem a parte exterior, mas ela enxerga com a parte interior. O animal não pode fazer isso aí, mas a pessoa pode. Quando eu fui na casa dela, sabe o que ela fez para mim? Não somente foi um almoço bem feito, mas ela foi me mostrando a casa dela todinha. Ela falou, olha naquela parede tem esse quadro lá. Ela me mostrou algumas coisas em cima de uma mesa lá. Ela andava dentro da casa dela como se fosse uma pessoa não cega. Sabe por quê? Homem interior. O animal não faz isso aí, mas o homem faz. Depois ela me levou fora da casa dela e ela mostrou uma árvore para mim. Depois ela mostrou algumas flores para mim. Depois ela me levou para ver a piscina dela. Depois ela levantou a cabeça dela dizendo que lá em cima, onde eu faço meditação e oração. Sabe por quê? Homem interior. Então, mesmo que ela seja cega, um homem exterior, ela enxerga talvez melhor do que você. Porque ela está obrigada a utilizar justamente a parte interior para enxergar a pessoa de Deus. Deu para entender isso aí? Porque lembra que a imagem de Deus não é a parte exterior, a parte interior. Então, nós devemos ouvir as Escrituras, devemos fazer a leitura das Escrituras, e hoje à noite você está ouvindo e lendo. E nós estamos estudando. Agora, nós devemos memorizar, pelo menos, um versículo por semana. Um versículo por semana você deve memorizar. Porque você vai ter dificuldade em meditar na palavra se você não memorizar pelo menos parte da palavra de Deus, trechos bíblicos. Agora você precisa meditar naquilo que foi ouvido, lido, estudado, memorizado. Precisa meditar. E não somente meditar, mas você precisa praticar as Escrituras. Agora sim, você está correspondendo com Deus sobre a renovação da sua mente. Ele faz a renovação, mas a minha parte, ouvir, ler, estudar, memorizar, meditar e praticar. E a mente está sendo renovada por Deus e eu estou simplesmente correspondendo com Ele. Agora veja, o resultado, a Bíblia fala, para que experimenteis qual seja a boa vontade de Deus, a agradável vontade de Deus, a perfeita vontade de Deus. Agora, vamos supor, eu não vou fazer isso aí porque não quero deixar alguém com vergonha. Mas se eu chegar na sua frente hoje à noite, eu estou olhando para você, eu pergunto a você qual a vontade de Deus para a sua vida, da parte, vamos dizer, a parte particular. A maioria dos crentes não sabem responder essa pergunta. Eles não sabem a vontade de Deus. A maioria fala, a vontade de Deus para eu glorificar Ele. Mas como você vai glorificar Ele? Eu vou obedecer. E como eu vou saber que você está obedecendo? Vocês sabem que a gente obedece e obedece mesmo, né? Então, nós estamos obedecendo a Deus. Mas obedecer a Deus significa que, especificamente,
você está fazendo algo de acordo com a palavra que você possa experimentar que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. A vontade dele não é o lugar. A vontade dele é relacionamento com ele. Certa vez, eu estava no avião viajando para os Estados Unidos, eu estava em Manaus no mês passado, e quando estava lá em Manaus, eu encontrei com 40 jovens. Esses 40 jovens eram jovens americanos, haviam passado uma semana no Rio Amazonas, fazendo uma viagem missionária. Agora imagina o coração deles na volta para os Estados Unidos, depois de passar uma semana no Rio Amazonas. As experiências que eles haviam experimentado ali. Então, eles estão falando. Tinha duas moças ao meu lado, no avião, me falando tudo que elas haviam aprendido lá no Rio Amazonas e como foi gostoso de estar dentro da vontade de Deus. Então, uma delas, agora isso foi 00:30, ela fez essa pergunta. Então, sendo que você é missionário, como você sabia que Deus queria que você fosse missionário? E como você soubesse que Deus queria que você estivesse aqui no Brasil? Isso, ela fez essa pergunta 00:30. Eu parei de falar com as duas, 3 horas na madrugada, explicando como descobrir a vontade de Deus na sua vida, que um relacionamento com Ele não é o lugar. Deu para entender isso aí? Então, ele fala, não vos conformeis com esse século, transformai-vos pela renovação da sua mente, ouvindo, lendo, estudando, memorizando, meditando, praticando. Ele fala que você vai experimentar o quê? A boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Agora, eu posso até fazer 6 palestras só sobre esse assunto aí. Porque esse assunto de vontade de Deus, a maioria dos crentes não tem noção nenhuma como descobrir a vontade de Deus para a sua própria vida. Agora veja, o que nós havíamos abordado. Você deve ouvir a palavra, você deve ler a palavra de Deus, você deve estudar ela e você deve também meditar, memorizar a palavra de Deus e meditar nela. Mas para completar, para dar unidade para os 4 dedos polegar, você precisa palma. A palma representa praticar a palavra de Deus. Então, quando você sai daqui hoje de noite, fique olhando para a sua mão. Eu estou ouvindo a palavra diariamente. Eu estou lendo ela diariamente. Eu estou estudando ela diariamente. Eu estou memorizando um verso cada semana. Eu estou meditando aquilo que eu li, aquilo que eu vi, aquilo que eu estudei, aquilo que eu memorizei, estou meditando. Estou praticando aquilo que foi ouvido, lido, estudado, memorizado e meditado. Até lá você não vai ter conhecimento da vontade de Deus se você não aplicar 4 dedos, polegar e a palma, para conhecer a vontade de Deus. Agora foi interessante no avião. Eu tinha justamente esse PowerPoint lá. E eu estava dando aula para elas. Até 3 horas na madrugada. E elas gostaram, fazendo tantas perguntas. Agora veja, renovando a consciência. Ouvir a palavra significa logo a fé vem como? Pelo ouvir. E ouvir pela palavra de Cristo. Então, hoje mesmo você está ouvindo a palavra. Agora, notem o seguinte. Bem-aventurados aqueles que leem e bem-aventurados os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nelas são escritas, porque o tempo está próximo. Agora veja, ouvindo a palavra e também lendo a palavra de Deus. Agora, além disso, até que eu vá, aplique-te a leitura, a exortação. Agora veja, ensino da palavra de Deus. Nós devemos estudar a palavra. Agora, isso significa o quê? Procura apresentar-te diante de Deus aprovado como obreiro que não tem de que envergonhar, que maneja bem a palavra
da verdade. Agora, hoje à noite, eu quero dar meus parabéns para vocês. Eu estou vendo aqui pelo menos 100 pessoas. Numa segunda-feira, às 8 horas até 9h30. Eu fico abençoado que vocês estão aqui hoje à noite, fazendo pelo menos 3 coisas boas. Vocês estão ouvindo a palavra. Vocês estão lendo ela comigo. E você está estudando ela comigo. Agora, a promessa de Deus, se você meditar, memorizar pelo menos um trecho bíblico que foi abordado hoje à noite, meditando e começa a praticar, aplicar isso na sua vida, você vai descobrir, experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Agora eu quero contar para você o que aconteceu comigo quando eu era crente novo. Eu me lembro à noite que eu fiz a minha decisão para seguir os passos de Jesus. E eu pensei que os crentes iam me animar com a minha decisão. Mas não foi assim. Eles chegaram, viu, você é um crente novo. Como você pode saber a vontade de Deus para a sua vida? Eu sou crente de 20 anos, nem eu sei hoje. Agora você vai fazer uma decisão como essa aí? Você vai largar seu emprego? Você vai voltar a estudar novamente? Você vai levar seus filhos para um país desconhecido? Como você sabe isso? Você é um crente novo. Então você percebe que eles estão colocando para mim desânimo. Mas eu confiei em Deus. Eu confiei em Deus mais ou menos assim, sabe? Não, eu sei que Deus me chamou. Mas eu tinha certa dúvida quando eles começaram a falar comigo. Aí um dia, quando eu conversei com o meu patrão, que eu ia me despedir do meu emprego, ele fez essa pergunta para mim. O que outra empresa ofereceu a você que você está saindo da nossa empresa? Eu falei, não estou entrando em outra empresa. Eu vou ser missionário. Agora ele era incrédulo, isso que ele falou para mim. Bem, se Deus chamou você, eu não tenho nada a oferecer para você. O incrédulo falou isso para mim. Ele era judeu, lá em Nova York. Ele falou, olha, se Deus chamou você, quem sou eu de oferecer melhor para você? Deu para entender isso, irmão? Então, por isso eu digo, você precisa não somente ouvir a palavra de Deus e ler a palavra de Deus, você precisa estudar ela e memorizar trechos bíblicos. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, que significa guardar a palavra, significa obedecer a palavra, significa memorizar a palavra. Então, enquanto estou memorizando a palavra, eu estou voltado para guardar ela. Eu estou pronto para obedecer ela. E assim eu estou conhecendo a vontade de Deus. Ou seja, eu estou experimentando que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Agora, meditar. Meditar na palavra de Deus. Ou seja, não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes medita nele dia e noite. Agora, isso significa refletir. Hoje, eu quero dar um desafio para você. Hoje à noite, quando você deitar na sua cama e você colocar a sua cabeça sobre o travesseiro, você vai meditar, refletir naquilo que eu falei hoje. Para você mesmo entender o que eu estou falando hoje, você precisa refletir. Você precisa não somente refletir, mas rever. Rever na sua mente justamente o que foi abordado hoje à noite. E você precisa também pensar. E você precisa ponderar. Isto é meditar na palavra de Deus. Agora veja, ele fala para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Então eu devo praticar a palavra de Deus. Ou seja, Tiago fala, tornai-vos, pois, praticantes da palavra. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Ou seja, nós devemos o quê? Ser praticantes da palavra de Deus. Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita e
a da liberdade e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, este será bem-aventurado no que fizer. Agora, para isso acontecer, você precisa ser praticante da palavra de Deus. Muito bem. Que nós temos abordado sobre isso aí? Nós temos abordado que nós devemos ouvir a palavra. Nós devemos ler a palavra de Deus. O pastor, hoje à noite, antes de iniciar nosso estudo, hoje à noite, ele ficou aqui, ele abriu a Bíblia. Ele falou apenas, eu vou ler 2 versículos. Colossenses 3, 16, 17. Nós ouvimos e lemos ao mesmo tempo com ele. Depois ele passou a palavra para mim. Inclusive, hoje à noite foi cantada a palavra, não foi cantada ela. E foi cantada a palavra de tal maneira que nós estamos ouvindo e lendo, cantando a palavra de Deus. E depois ele passou para a minha pessoa ampliar nosso tempo através de estudo da palavra de Deus, estudando ela. Agora, a minha pergunta, depois dessa palestra hoje à noite, você já escolheu um versículo para memorizar? Talvez durante essa semana você vai avaliar tudo que eu estou abordando e você vai dizer que esse trecho aqui eu quero memorizar. Esse trecho eu quero guardar na minha vida. Esse trecho aqui eu quero memorizar, guardar, obedecer de tal maneira porque eu quero mesmo, Deus, experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. E depois nós entendemos que nós devemos meditar nessa palavra e nós devemos sair praticando ela em nossa vida. Agora, nós havíamos abordado a primeira parte da nossa introdução hoje à noite. Agora, o pastor me falou até 9h30, né? Eu não posso passar 9h30, porque ele quem manda, né? Eu não mando. Eu falei para você que eu almocei tão bem hoje, que eu posso falar até meia-noite. Mas sendo que eu estou obedecendo a autoridade sobre essa igreja, que é o pastor, então você percebe que eu tenho ouvido a palavra para obedecer os líderes da igreja. Eu tenho lido sobre isso aí. Eu tenho estudado essa parte. Eu tenho memorizado trechos bíblicos sobre a parte que o crente deve ser submisso à liderança da igreja. Então, eu tenho meditado nisso. Então, hoje à noite, eu estou praticando justamente o que eu li, o que eu ouvi, o que eu estudei, o que eu memorizei, o que eu meditei. Eu estou obedecendo a palavra do pastor. Então, pastor, você pode dar parabéns para mim hoje à noite, que eu estou terminando 20 minutos, ou seja, 10 minutos antes do horário. Mas ele não me conhece muito bem. Porque quando estou dando 10 minutos de graça para vocês, possivelmente outro dia eu pego 10 e volta. Combinado? Digam sim. Só 2 pessoas? Digam sim. Você ouviu, né? Ok, a palavra é sua.